Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Você anda irritado, agressivo, desanimado no trabalho? Sente-se emocionalmente exausto? Hoje em dia, o acúmulo de funções, a competitividade e a cobrança por resultados nas empresas podem levar ao esgotamento emocional e desencadear a chamada síndrome de burnout. Mas o que é isso? É o que você vai saber agora. Confira! Tô louco pra saber! Você sabe o que é a síndrome burnout? Eu também não sabia e muita gente não sabe. Mas a gente veio se socorrer do Marcos Tonin, que é um especializado no Brasil e no exterior sobre assuntos ligados a coaching, a aconselhamento em nível empresarial. E ele vai nos explicar isso. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Eu queria saber, em inglês, burn quer dizer queimar. Correto. E out, fora. Isso. Queimar para fora, o que é isso? Podemos resumir como o processo de autocombustão, né? Então é o processo no qual o profissional ele começa a entrar num esgotamento, né? E como isso acontece muito internamente, né? De dentro para fora, veio a nomenclatura, né? De burnout. Ele tem três indicadores, né? O primeiro é o indicador de esgotamento emocional, quando o profissional ele começa a se sentir esgotado, ou seja, aquela sensação que eu tenho de fazer muita coisa e os resultados parece que não vêm, estão lentos. A partir daí eu começo a sofrer um processo de despersonalização. O que é isso? Você já deve conhecer alguém assim, ter conhecido. É alguém que era muito alegre e tinha um bom humor e de repente essa pessoa muda. Ela fica triste, ela fica mais sozinha e aí as pessoas começam a perceber uma mudança de comportamento. Por outro lado, o envolvimento pessoal com o trabalho dela sobe muito. O que significa isso? Que é aquela pessoa que fica muito tempo no trabalho, né? Ela tem a sensação de que ela trabalha muito, mas ela só apaga fogo, né? Então ela espera todo mundo ir embora e fala, agora eu vou trabalhar. Né? Então ela está sempre esgotada, a pessoa que comenta, agora eu preciso de férias das férias, mas acabou de sair. Né? E isso realmente gera muito impacto nas empresas. Como é que a pessoa pode se perceber, ou um chefe pode perceber, que esta pessoa está acometida disso que pode ser chamado de doença? Ela é uma síndrome ocupacional, sim. A síndrome ela é composta de vários sintomas, né? Sintomas que são confundidos com estresse, com depressão, com síndrome do pânico. Quem pode identificar realmente o processo de burnout é um profissional da saúde que está habilitado a fazer toda a avaliação e identificar, olha, você está com um processo de esgotamento, que é diferente de só estar cansado. Né? Isso gera muito retrabalho dentro de uma empresa, as pessoas ficam mais irritadas, muito autocríticas, ou seja, elas se criticam muito, criticam o outro. Por que ela se desenvolve? Ela se desenvolve no momento em que o profissional ele entra em choque com os valores pessoais e os valores da empresa. Por exemplo, o seu valor é família, por exemplo, e te colocam para trabalhar no outro lado do estado, né, do país, e você vê sua família uma vez por mês só. Então isso começa a entrar em choque, você se esgota mais, você começa a se sentir mais irritado, mais crítico. Então ela começa neste momento. O que a gente dá de dica? Vai procurar um emprego? Procura algo que tenha mais a ver com você. Não é uma coisa poética, né? A gente sabe que o mundo não pode ser tão perfeito, mas se você vai buscar uma oportunidade de emprego que se adeque mais ao teu perfil, aquilo que você acredita, que você se vê desenvolvendo, as chances disso aumentar e de ser realmente um problema, ela não desaparece, né? Porque a gente tem as situações complicadas no trabalho, mas elas diminuem muito. E como é que é o tratamento? Quem pode ajudar essas pessoas a melhorarem dessa síndrome? Isso depende muito do grau de intensidade com que ela se encontra. Né? Em alguns momentos, a única pessoa que pode auxiliar um profissional é o profissional da saúde mesmo. Então, ou um psiquiatra, ou um psicólogo. Em muitos momentos, um processo de coaching, que o coaching a gente chama um processo de desenvolvimento de competências. Né? Então, o que a gente faz no lado profissional, e por ser uma síndrome ocupacional, a gente tem que desenvolver no trabalho. Né? Então, é realinhar os valores pessoais, qual é a missão de vida, ou qual é a visão de futuro que essa pessoa tem. Então, a gente realinha a identidade do indivíduo para que ele entenda onde é que ele está inserido. Né? Muito bem. E quais as pessoas mais afetadas por esta doença? Pois é, antigamente acreditava-se só que os profissionais da saúde, né, que trabalhavam com recuperação de doentes, ou em fases terminais, ou no próprio hospital. Hoje a gente sabe que isso acontece desde um chão de fábrica até uma presidência de empresa. Numa avaliação que nós fizemos no finalzinho do ano passado, nós identificamos que as mulheres elas têm uma tendência maior a ter o esgotamento emocional, pelo fato da jornada dupla ou tripla.
né? Então ela é casada, ela tem uma religião, mas o que acontece? Ela tem uma cobrança, a mulher ela tem uma cobrança interna de que ela precisa ser uma boa profissional, mas ela também tem que ser uma boa mãe. Certo. E também tem que ser uma boa esposa. Além de tudo, a mulher ainda está sujeita a ter um salário menor do que o homem. Exatamente. Coisa que devia ter uma lei que impedisse que isso acontecesse. Deveria mesmo. Esse mundo moderno, movimentado, em que a empresa tem metas, se não cumprir as metas, ela perde mercado. Os tempos modernos praticamente levam a esse tipo de doença? Levam porque, primeiro que o latino, ele não sabe trabalhar com metas. Na empresa, isso é muito forte, essa cultura do resultado, né? Mas assim, o que deveria ser entendido é que o processo também é um resultado, né? Que o desenvolvimento é um resultado. Certo. Mas hoje a coisa é muito assim, eu faço hoje para ter amanhã. Né? Então as pessoas acabam se esgotando porque elas perdem a noção de que as coisas levam tempo para acontecer. Não apenas eu queria saber as coisas dessa doença chamada burnout, como também as pessoas de casa ou das ruas gostariam de saber. Marcos, veja. A síndrome pode atrapalhar meu relacionamento familiar? Pode, e esse é um dos principais pontos avaliados. Esse profissional chega em casa e ele também está esgotado. Né? Então as pessoas na casa dele perguntam, o que está acontecendo com você? Você está muito cansado, você está triste, e a pessoa não sabe identificar. Então ela leva essa sensação para casa. Então as pessoas acabam entrando no mesmo processo de esgotamento. Né? Então o assunto é sempre trabalho, alguém vai falar, como é que está fulano? Ele está tão cansado, o trabalho dele está consumindo tanto. Então é o que a gente disse, o envolvimento pessoal com o trabalho sobe muito. E aí as pessoas em casa acabam participando desse processo, né? E fica mais difícil a gente identificar depois onde é que isso começou. Eu queria saber se os diretores das empresas estão atentos a essa e outras doenças ocupacionais. Sim, eles estão atentos a outras, né? Quando a gente fala do físico, né? O que a gente tem hoje nas empresas são programas de exercícios, programas de ginástica laboral. Então isso realmente traz um bem-estar. Lógico que você realinha, né? Quando você mexe o corpo, você produz endorfina, isso entra no teu sistema e você se sente melhor. Né? Mas o que acontece? Quando nós falamos de saúde mental, ainda existe um paradigma, parece que você está falando de loucura, né? E não é. Então a saúde mental, ou seja, é a mente sã, corpo são. Então isso é uma verdade. Né? Nós sabemos que o profissional, quando ele está bem emocionalmente, comportamentalmente, ele consegue grandes feitos dentro de uma organização de uma forma muito mais tranquila. Mas ainda é muito novo falar de burnout no mundo corporativo. Isso já é muito mais tranquilo falar no mundo da saúde. O corporativo é uma coisa nova ainda. Que tipos de programas as empresas podem fazer para evitar esse tipo de doença? Elas podem estar investindo em programas de desenvolvimento de competências, porque ela é algo, é comportamento, né? É mente. Então não adianta a gente falar em técnica nessa hora. Né? Então investir em programas em que os profissionais, os funcionários possam se desenvolver mentalmente. Né? Isso em indicadores, a gente sabe que isso dá resultado. Né? Assim, lógico que é um resultado a médio e a longo prazo, mas é preferível você diminuir o uso do teu plano de saúde hoje, que é o segundo maior gasto das empresas, de uma forma paulatina, de uma forma constante, do que simplesmente falar, vamos fazer uma ginástica que você vai ficar bem. Né? E a gente sabe que isso não é congruente ainda no ambiente corporativo. Eu queria agradecer, Marcos, pela sua brilhante exposição de uma doença que a gente não conhecia, que é a doença burnout, que acontece com as pessoas no ambiente de trabalho. E no próximo bloco, no quadro Cidadão de Atitude, você vai conhecer a instituição do Padre Haroldo, que com muito amor e respeito ao ser humano, trabalha na recuperação de dependentes químicos. Não saia daí, a gente volta já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.